Oi, gente! Então, né, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês porque algumas pessoas me pediram para voltar com o meu quadro Nerds Sensíveis, né? E assim, pra quem não conhece o Nerds Sensíveis, ele é basicamente um quadro que eu gravava lá pro TikTok, onde eu sentava aqui na minha cadeirinha, né, e ficava conversando com vocês sobre algumas coisas que eu gosto, só que de uma forma mais reflexiva, uma coisa mais, sabe, tipo, de fato mostrando a minha visão sobre determinado personagem. E aí eu resolvi trazer pra cá, pro YouTube, porque um amigo meu me pediu pra fazer isso. E esse Nerd Sensíveis vai ser tipo uma coisa mais intimista mesmo. Então a gente vai falar sobre problemas da vida, só que usando baseado os BLs e etc. Que normalmente eu assisto mais BL do que outro tipo de série, mas eu vou tentar trazer dorama pra cá também. Então é isso, sejam bem-vindos à segunda versão do Nerd Sensíveis. Esse vídeo, ele vai ser o piloto, né, dos próximos Nerds Sensíveis aí, né? Então eu não sei muito bem o que fazer, porque já faz meses que eu não gravo esse quadro. E é a primeira vez que eu gravo ele pra cá, né, pro YouTube, então eu não sei muito bem o que falar pra vocês, na real. Mas eu dei uma pesquisada, né, pra saber qual conteúdo poderia ser o primeiro. E eu percebi que a melhor forma de começar daqui é dando uma desabafada com vocês, entendeu? Então a gente simplesmente vai falar sobre as minhas séries de conforto. Ou filmes de conforto. Porque a diferença é que os filmes de conforto que a gente vai falar aqui são os que passaram a ser desconfortáveis pra mim. Então é isso, esse é o tema do vídeo de hoje. Assim, eu já vou começar sendo direta, porque meu celular não tem todo o armazenamento do mundo, né? Mas eu demorei bastante pra voltar com Nerds Sensíveis por conta dessa série especificamente. Por quê? No começo do ano, no final do ano passado, na real, acho que foi nessa mesma época do ano, eu tava de férias, eu resolvi assistir The Eclipse. Bota a fotinha de The Eclipse aqui. Essa série é uma das minhas favoritas da vida, eu gosto muito. Eu acho o Ian um personagem incrível. E aí, eu gostei demais, né? Eu assisti quando eu fui pra casa da minha avó, né? No mês de junho do ano passado. De julho do ano passado. E aí eu basicamente peguei toda a história da série, que é uma história linda, maravilhosa, e resolvi tirar uma cena. Uma cena, gente. Como a cena que ia destruir tudo, né? Porque a gente tem. Eu vou dar uma explicada na história de The Eclipse pra vocês. A gente tem o Ian e o Aki. E o Ian, ele entra nessa escola chamada Sanguapô para poder se vingar. Isso daqui vai ter spoilers, tá? O Nerd Sensível, ele tem muito spoiler. Então, se você quer saber a série, vai assistir primeiro antes de assistir o vídeo. Mas, basicamente, a gente tem o Aki e o Ian. E o Ian entra na escola Sanguapô para poder se vingar da morte do tio dele. Porque ele sabe que a saúde mental do tio dele foi totalmente destruída pelo pessoal dessa escola. E ele quer saber quem que fez isso. E logo quando ele chega lá, um garoto chamado Ian começa a implicar com ele e achar que é ele que tá fazendo a maldição, gente. Só que assim, dando um big spoiler sobre The Eclipse, não é isso, tá? Na verdade, quem que tava fazendo toda a maldição da escola e, tipo, causando confusão pra acusar o Ian era o próprio Aki. E obviamente eles se gostam, tá? Tipo, isso é meio óbvio. E aí chega uma hora onde o Ian percebe que algo está errado. E ele pergunta pro Aki, né? Quem que tá pedindo pra você fazer isso? Quem que está te obrigando a fazer isso? E aí o Ian conta tudo que aconteceu e quem que fez isso, e enfim. E aí, gente, essa cena, ela é um tópico sensível para todos nós fãs de BL, porque é muito bonita. O Ian, ele fala pro Aki que ele pode ser fraco na frente dele. Entendeu? Simplesmente ele vira pro Aki e fala, tipo, você pode ser fraco, pelo menos comigo. E eu já tinha feito um vídeo pro Nerds Sensíveis falando sobre essa série. Só que eu não contei pra vocês a história que fez com que eu nunca mais assistisse The Eclipse. E aí, na época, eu estava passando por uma fase, já vamos começar aqui a parte mais pessoal desse quadro, né? Eu tava passando por uma fase bem chatinha, de ansiedade, né? E aí, eu assisti The Eclipse e eu vi o quanto que, tipo, existem pessoas no mundo que conseguem ser compreensivas com você se elas querem ser compreensivas com você. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me senti muito diferente dos outros e muito incompreendida. E naquela época, isso era motivo de choro, gente. Eu ficava com muita raiva toda vez que eu ia conversar com alguém e aí, tipo, aquela pessoa não entendia o que eu tava passando ou o que eu tava sentindo. E eu ficava realmente muito chateada por isso, era algo que me agoniava muito, e eu me sentia incompreendida o tempo todo. E aí, gente, depois de assistir The Eclipse, eu percebi que existem pessoas compreensivas no mundo, e eu resolvi que eu ia atrás de alguém assim. E o pior, ou melhor, é que eu encontrei essa pessoa. E foi bom, gente, por um tempo, foi legal, foi divertido. E era uma pessoa que eu gostava bastante, que eu tinha muita consideração. Só que depois se tornou uma dependência emocional. E obviamente não culpando a série por isso, tá? A série não tem culpa disso, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô colocando a culpa em The Eclipse, tá? Não é como se, tipo assim, a série que
tivesse pedido pra eu ir lá e fazer alguma coisa. A série continua a mesma, tá? Eu assistindo hoje, assistindo amanhã, assistindo daqui a um ano, é a mesma série, tem as mesmas cenas, as mesmas falas, só que isso me engatilhou a fazer uma coisa que depois eu iria me arrepender. E assim, eu nunca mais consegui assistir, porque simplesmente toda vez que eu vou assistir The Eclipse, eu lembro o quanto que eu poderia ter evitado toda essa situação da dependência emocional. E ter tido uma dependência emocional se tornou uma insegurança pra mim. Aí, gente, eu nunca mais consegui assistir a série. Só que ontem eu resolvi assistir de novo, porque eu estou de férias. Eu falei, eu vou assistir The Eclipse de novo, porque vai que eu consigo superar isso e, tipo, ok, entendeu? E aí tá, eu fui assistir, né? Aí peguei, coloquei pra assistir junto com a minha mãe dormiu enquanto a gente assistia. E depois, isso me deu um gatilho enorme, né? Porque eu comecei a chorar, e eu falei pros meus irmãos que, tipo, eu realmente não estava conseguindo assistir. Porque toda vez que eu pensava nisso, toda vez que eu, tipo, via aquilo, eu lembrava o quão burra eu fui, entendeu? E assim, gente, eu sei que a gente não pode se julgar, tá? Porque se a gente tá num momento fragilizado, a gente não pode ficar se julgando por isso, né? Porque é normal a gente tomar atitudes que a gente vai se arrepender depois, quando a gente tá passando por alguma coisa. Só que assim, eu penso, quando eu assisto The Eclipse, eu penso que eu simplesmente poderia ter evitado essa questão da dependência emocional. Eu poderia ter procurado os meus amigos, eu poderia ter procurado... Porque, na real, tudo que eu tava precisando naquele momento era eu mesma, e não outra pessoa, entendeu? Só que, gente, se você se você nunca passou por isso, se você nunca teve um choque na vida em que você pensasse, tipo, tá, eu não posso depender de outra pessoa, alguma hora vai acontecer, nem que seja da pior forma possível. E eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, então vocês estão vendo que eu tô me bananando um pouco enquanto eu falo. Mas é isso que eu tô querendo dizer. É muito difícil quando você é adolescente e você se sente sozinho, se sente diferente, se sente incompreendido, você não procurar isso em outra pessoa. Isso é muito normal de acontecer, pode acontecer com qualquer pessoa. Você tendo um relacionamento feliz, você tendo um relacionamento horrível, pode acontecer com qualquer um, entendeu? Porque a dependência emocional é você colocar os seus sentimentos em cima de alguém, mas não medir a intensidade que você coloca aquilo. Porque não tem nada de errado em você compartilhar o que você sente. O que tem de errado é você fazer aquela pessoa a única coisa em que você procura, entendeu? Isso vai contra tudo que The Eclipse fala. Porque The Eclipse, ela vira pra gente e diz, tá tudo bem você falar o que você sente. Tá tudo bem você botar isso pra fora, você não precisa ficar segurando isso. E o Ian segurava isso, gente, o Ian e o próprio Aki também, os dois, tá? Os dois seguravam os sentimentos deles muito. E aí, meio que muda tudo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa extremamente intensa, então eu não consigo medir direito os meus sentimentos. Ou eu simplesmente não confio em ninguém, ou eu confio demais. Ou eu conto tudo que eu tô passando, ou eu não conto nada, entendeu? E é assim que a minha cabeça funciona todos os dias. E é claro que vai ter situações onde essa falta de controle, ela fica mais evidente. Só que uma coisa sobre mim, galera, é que eu quero controlar Deus e o mundo, entendeu? Eu quero controlar tudo, eu quero controlar os meus sentimentos, eu quero controlar o sentimento das pessoas. E não é nem de uma forma, tipo assim, maldosa, tipo, não sei o que, não. É tipo, quando alguém tá passando por um momento difícil na minha frente, e aí eu não sei reagir. E aí eu fico me culpando por não conseguir reagir. Porque se eu tivesse controle das coisas, eu saberia reagir, entendeu? Vocês estão entendendo que, tipo, essa falta de controle, ela me irrita absolutamente, entendeu? Ela me irrita muito profundamente, pois é. E aí, assistir The Eclipse ativou em mim, assistir The Eclipse ontem, ativou em mim toda aquela questão de não conseguir voltar com esse quadro aqui. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu passei a simplesmente odiar, ou, sei lá, querer evitar, de alguma forma, essa minha versão antiga, que tomou essas atitudes. Só que foi essa versão antiga minha que montou o Nerds Sensíveis, entendeu? Então, se eu odeio isso, eu não tenho como voltar com este quadro. Só que voltar com esse quadro é olhar pra mim mesma e dizer, você ainda existe e eu não posso te evitar mais. Então, assim, estou voltando com o Nerds Sensíveis por este motivo, porque eu quero recuperar as partes boas que existiam naquela minha versão. E eu quero tentar não me julgar tanto pelas minhas atitudes, porque eu sei que eu não fiz nada por mal. Eu sei que ter tido uma dependência emocional não foi culpa minha. Que também não foi culpa da pessoa, porque a todo momento a pessoa era uma querida. Ela era confusa, gente, muito, mas, né, tudo bem. E aí, sei lá, sabe, tipo, é uma coisa normal, entende? Vocês entendem que, tipo, ter uma dependência emocional não é algo que você precisa se culpar por isso? Você não precisa se culpar por isso, tá bom? Eu estou te dizendo isso, na realidade, aqui, eu tô dizendo isso mais pra mim mesma do que pra vocês. Mas eu quero mostrar esse meu lado mais real pra vocês, entendeu? Eu quero mostrar pra vocês que, tipo, eu sou um ser humano de verdade,
que às vezes odeia a si mesma e às vezes ama, e às vezes tá de boa e às vezes tá evitando situações, entendeu? E é isso. E aí tem outra série, que na real não é uma série, é um filme, né? Que também aconteceu a mesma coisa comigo. Eu assisti, e aí depois de um tempo eu associei esse filme a uma fase da minha vida. Eu tô falando do Whisper of the Heart, que é Os Sussurros do Coração, um filme do Estúdio Ghibli. E basicamente ele conta a história da Shizuko. E ela é uma garotinha, assim, que eu acho que, se eu não me engano, ela tá no nono ano do fundamental, alguma coisa assim. Ela já tá indo pro primeiro ano. E aí, a Shizuko, ela começa a gostar de um garoto que implicou com ela ali nos primeiros momentos do filme. E aí ela vai e, tipo, vê que esse garoto vai embora, né? Ele vai se mudar por um tempo, vai ficar uns meses fora do país. Porque ele quer ser construtor de violinos. E ela não sabe o que ela quer fazer da vida dela. Só que depois que ela conhece ele, ela começa a, tipo, ter um pouco de certeza ali do que ela quer fazer da vida dela. Então, ela resolve que vai escrever um livro durante a semana de prova e ela vai acabar daqui 2 meses. E nessa época, eu tinha que estar estudando para poder entrar na ETEC, né? Só que eu não entrei, não consegui entrar, e eu simplesmente associei o filme a essa época da minha vida. E eu nunca mais consegui assistir esse filme do mesmo jeito. E essa é outra coisa que eu quero superar, porque naquela época, gente, eu assistia esse filme repetidas vezes. Eu tô falando, tipo assim, todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu assistia o mesmo filme. E tem muitas outras coisas que isso acontece comigo. Tipo, teve uma época que eu simplesmente não conseguia ouvir uma música por conta de um amigo, sabe? E hoje em dia a gente conversa normal, mas na época não. E aí eu não conseguia ouvir essa música por conta dessa pessoa. Eu ficava com, tipo, muita raiva. E porque a música era realmente boa. Hoje em dia eu não escuto, não porque eu lembro disso, dessa situação, porque na real eu acho muito legal saber que, tipo, essa música me lembra essa pessoa, porque é uma pessoa que eu gosto hoje em dia, né? E aí, eu só não escuto essa música porque eu enjoei dela mesmo, que na época eu escutava muito, antes de associar isso a essa pessoa. Então o segredo é, nunca associei nada a alguém, só que isso pode acontecer com tudo, né? Tipo, é normal, gente, tá tudo bem, tá? Você não precisa se forçar a consumir aquele conteúdo de novo depois que você parar de conversar com alguém, ou você passar por aquele momento difícil. Você não precisa se forçar a assistir aquilo de novo, tá? Você pode ir assistindo aos poucos, você pode não assistir, você pode consumir outros conteúdos, você pode ir montando uma versão nova de você. E voltar com esse quadro é isso pra mim, é construir uma versão nova minha, só que não deixando de lembrar da existência da minha antiga versão. Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de verdade aqui, tá? Entre a gente. Eu sinto que eu penso muito sobre o que vocês vão pegar do vídeo, se vocês vão se comparar comigo de alguma forma. Só que eu nunca conto de verdade o que está passando na minha cabeça. E voltar com Nerds Sensíveis é voltar com isso. É voltar com essa versão minha que aprofundava muito as coisas e enxergava através dos personagens e não apenas a parte rasa deles. Então, muito obrigada por você estar aqui, tá? Eu te amo, você sabe. Ai, gente, eu amo muito os meus seguidores, não dá. E olha que eu nem tenho muitos, entendeu? E eu sei perfeitamente quem que está curtindo meu vídeo, quem que está comentando os meus vídeos. E eu quero muito continuar gravando Nerds Sensíveis, é um quadro que eu gostava muito. E eu quero muito conseguir assistir The Eclipse algum dia sem lembrar dessa situação da dependência emocional. E, obviamente, eu quero não me culpar pela dependência emocional. E se você também já passou por isso, de ter tido uma dependência, gente, não se culpe, tá? A culpa não é sua. Tá tudo bem. Não é como se você fosse um robô pra, tipo, não pôr seus sentimentos pra fora e às vezes você não mede. E tá tudo bem, entendeu? É normal, gente. Tá tudo certo. Qualquer um pode passar por isso. E também não venha me julgar aqui nos comentários, porque eu sei que você que nunca passou por uma dependência provavelmente está me julgando. Porque eu era essa pessoa, gente. Eu julgava horrores quem tinha dependência nos outros. Até eu passar por isso, entendeu? Mas eu não era aquela pessoa que, tipo, implorava, não sei o quê. Gente, eu tô falando de uma dependência, assim, de depois que eu parar de falar com a pessoa, eu percebi que, tipo, eu não tava sendo eu mesma, entendeu? Foi mais ou menos nesse estilinho aí a minha dependência emocional. Mas passamos por isso, e agora eu tenho muito mais certeza de que eu gosto de mim mesma e que eu consigo viver uma vida normal só comigo. E eu não saberia disso se eu não tivesse passado por uma dependência emocional. Então, me trouxe sim muitos ensinamentos e eu acho que eu tô chegando, tipo, no estágio final, que é simplesmente aceitar que isso aconteceu e aos poucos ir me tornando uma pessoa diferente, mas com fragmentos da minha versão passada. E o Nerds Sensíveis é um fragmento da minha versão passada e é um quadro que eu gosto muito, eu amava muito esse quadro.
E eu tô muito ansiosa pra poder falar de várias coisas com vocês. E eu peço que vocês me deem ideias, tá? Porque faz tanto tempo que eu não gravo Netos Sensíveis, eu sinto que eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Então talvez eu não consiga, tipo, fazer grandes reflexões, tá? Eu acho que esses próximos vídeos vão ser mais desabafos do que em si eu refletindo sobre alguma coisa, sobre algum outro personagem. Mas eu já tenho algumas ideias legais pra gravar. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu já tô muito, muito ansiosa pra poder continuar. E me sigam nas outras redes sociais. E é isso. Amo vocês.